nome é Camila, sou fonoaudióloga da Santa Casa. Com carinho fizemos todo um material junto à equipe Multi e venho trazer para vocês a importância da sucção para o desenvolvimento oral. Muito importante que toda a equipe Multi esteja junto na Incentivo Hospital Amigo da Criança. Hoje, falando um pouquinho dessa importância da sucção para o desenvolvimento oral, pensando primeiramente naquele bebê que não pode ser amamentado no peito. Dentro de UTI neonatal, muitos bebês precisam ser adequados para a mamada. É onde entra o trabalho da fonoaudiologia de forma indireta. Alguns fatores podem causar alterações na sucção do bebê na mamada, tais como intercorrências clínicas, baixo peso ao nascer, em especial prematuridade, distúrbios metabólicos, alterações neurológicas, síndromes, anomalias congênitas, que são as fissuras lábio-palatinas, fissuras submucosas, anquiloglossia, que é o frênulo lingual curto, a laringomalácia. Então, a fonoaudiologia atua para adequar o sistema motor oral diante desses vários fatores que causaram a alteração da sucção do bebê. Algumas práticas clínicas relacionadas ao tratamento de bebês prematuros, como intubação prolongada e uso de sondas oro- ou nasogástricas, também podem interferir no desenvolvimento normal da coordenação sucção, deglutição, respiração, bem como ocasionar problemas respiratórios devido ao refluxo gastroesofágico e aspiração. A fonoaudiologia adequa o sistema sensório-motor oral baseado em toda essa alteração que a internação em UTI neo provocou para a sucção do bebê. Quando o bebê está apto a mamar no peito, a gente oferta também o copinho como complemento. Então, os bebês vão ser alimentados através de treino de amamentação e oferta no copinho, de acordo com o volume prescrito pelo médico e leite ordenhado. O desenvolvimento sensório-motor oral, através da fonoaudiologia, é adequado através do dedo enluvado, que são feitos movimentos para o selamento de lábio naquele bebê de respirador oral, de respiração oral. A gente, através de ativação de zonas motoras, a gente vai fazer com que ele tenha um selamento labial e uma coordenação da respiração. Isso tudo através da ativação de pontos motores da face e de manipulação intraoral. Como e por que amamentar? Quando o bebê está em UTI neonatal, ele vai ser preparado para poder treinar o aleitamento, tanto com a atividade, as práticas fonoaudiológicas, quanto a oferta de copinho. Então, o sistema sensório-motor oral vai ser adquirido através da terapia indireta para o bebê abocanhar o peito e coordenar a respiração. A gente pode falar um pouquinho de como colocar o seio na boca do bebê. Aquele bebê de UTI neo, ele já foi preparado, já foi adequado o sistema sensório-motor oral para ele ir para o peito. E aqui a gente vai falar de uma forma geral. Tanto esse bebê de neo, que já está conseguindo mamar, quanto aquele bebê que não foi para UTI neonatal. Muitas vezes o bebê de UTI neonatal, ele fica um tempo só fazendo terapia indireta, que é a manipulação intraoral, para poder adequar todo esse sistema oral para poder treinar o aleitamento. E agora a gente vai falar naquele bebê que já está no aleitamento. Então, tem algumas dicas que facilitam essa abertura bucal espontânea. Muitos bebês, eles têm reflexo de busca. Eles já chegam perto da mãe, já vão abocanhar o peito, mas muitos precisam de um esforço, de uma ajuda. Aquele bebê sonolento, a gente pode estar praticando dessa forma. Então, a gente pode tocar o mamilo no lábio inferior do bebê, o bebê abre a boca. Então, elicida essa busca. A gente pedindo para a mãe
colocar o mamilo embaixo do lábio inferior do bebê, o bebê já automaticamente já consegue ter esse reflexo de busca. Coloque não apenas o mamilo, mas o máximo possível da areola na boca do bebê. Rápida, mas firmemente, empurre a cabeça do bebê para a mama. Então é um conjunto. A mãe vai ficar posicionada e ela vai trazer o bebê para junto do peito. E tem algumas dicas que facilitam essa abertura bucal. Pensando naquela mãe que já consegue sentar, essa posição é legal. Aquela mãe que tem bico, que já tem uma produção. Então, assim, a gente pode ir percebendo através dessas posições a que mais se adequam para aquela mãe que a gente está atendendo. Então, a posição sentada, vamos reforçar que é com a mãe com um bico protruso, com a apojadura e que já consegue ter um melhor manejo, consegue sentar, que não está com dor. Essa é uma posição tradicional que a gente pode chamar. A posição inversa, como se fosse segurando uma bola de futebol americano, ou posição transversal, que eu gosto muito de colocar, é aquela posição que a mãe tá com a mama engurgitada, o bebê precisa sugar, ela tem pouco bico, e aí é onde facilita para ela estar com o bebê de frente, um bebê que tem o frênulo curto também. Essa posição é muito satisfatória, que ele consegue abocanhar melhor a areola e facilita essa projeção do leite, essa ejeção do leite. A posição deitada, pensando naquela mãe que ela está com dor. Então, ela está com dificuldade de manejo, dificuldade no posicionamento, muita dor na cirurgia. Então, facilita para aquela mãe sonolenta, facilita para ela continua tendo todo esse contato olho a olho e facilita para ela poder dar o mamar, porque ela vai descansando também. A posição especial, que a gente chama para gêmeos, é uma posição que facilita para a mãe para depois ela também poder descansar. Então, ela tem toda essa, aproveita o choro dos dois e tenta colocar para mamar. A posição cavalinho, cavaleiro, né, como a gente gosta de chamar, é uma posição que o bebê fica sentado, encaixado na mãe, como se fosse um cavalinho. Essa posição, o bebê prematuro facilita, porque ele fica bem encaixadinho na mãe. Tem mãe que não se adapta, não se adequa a essa posição, mas para o bebê é muito satisfatório, porque ele fica de frente, todo encostadinho na mãe, e é onde ele consegue ter toda essa sucção com mais ritmo. Todas as posições, independente de qual seja a escolhida, todo o corpo do bebê está de encontro ao da mãe. A boca e a mandíbula estão perto do peito da mãe. A boca do bebê está bem aberta. Então, a gente pode voltar nesse slide. Quando o bebê é sonolento e não tem a abertura espontânea para poder abocanhar o peito, a gente pode tocar o mamilo no lábio inferior do bebê, é onde ele vai abrir a boca. E qualquer posição que a gente escolha para poder estar orientando a mãe, o bebê precisa ter todo o corpo, contato olho a olho. Então, independente da posição de escolha, o bebê vai continuar com contato olho a olho e corpo encostado no corpo da mãe. É muito importante a gente mostrar as opções de mamada, as posições para a mãe e ela também participar dessa escolha de qual ela se sente mais confortável para poder estar fazendo o aleitamento, o treino de amamentação. É lógico que muitos bebês já conseguem mamar sozinhos, não precisa de nenhuma adequação. Mas pensando lá naquele bebê de UTI neonatal e o bebê sonolento, o bebê prematuro que às vezes não vai para anel, todos esses bebês precisam da nossa orientação, da nossa conduta de estar praticando esse aleitamento. Então entra numa prática do aleitamento materno.
treino de aleitamento materno. Uma boa pega do bebê, a gente quase não vê nada da areola. O bebê dá chupadas grandes e espaçadas, o bebê está relaxado e tranquilo, e o bebê mama sem fazer barulho. A mãe não sente dor nos mamilos, só umas dores pequenas no início da mamada. A mãe pode observar se a posição está correta. Então, antes de mais nada, é lógico que antes de tudo isso, a gente já precisa ter orientado a mãe os sinais de fome do bebê. Então, a hora que o bebê começa a passar a mão, a mexer, a procurar, a abrir a boca, a colocar a língua para frente, já é hora dessa mãe colocar no peito. Porque aí a gente consegue chegar na mãe e ajudar com as orientações, perguntar qual é a posição satisfatória para ela. Porque se o bebê já está no estágio de fome avançado, a gente não consegue conversar com a mãe e esse bebê não vai pegar no peito. Naquele horário, essa mamada não tem sucesso. Então, a mãe pode ficar um pouco mais nervosa, o bebê vai ficar sempre mais irritado. Então, antes de treinar aleitamento, antes de orientar a mãe, a primeira orientação para ela é do estágio de fome, porque ela precisa entender. A mãe pode observar se a posição está correta. Relaxada, confortável, bem apoiada, não curvada para trás nem para frente. Os ombros do bebê apoiam-se na curvatura do braço da mãe. Essa posição é aquela posição tradicional da mãe sentada. Então, o corpo do bebê voltado para a mãe, não só a cabeça, o quadril do bebê seguro com firmeza, o braço inferior do bebê à volta da cintura da mãe e o pescoço do bebê levemente estendido, bebê na mesma altura da mama. A gente pode recordar essa posição no primeiro slide que a gente mostrou. Então, o bebê está olhando para a mãe, tem o contato olho a olho, pele a pele, barriga com barriga, braço ao redor da cintura da mãe. Então, isso daqui ilustra aquela escrita. A boca do bebê, em todas as posições que a gente estiver orientando a mãe, ela precisa estar centrada. Levar o bebê ao peito e não o peito ao bebê, que muitas vezes é muito importante a mãe estar numa posição adequada para ela não colocar o seio por cima do bebê e tá sempre de frente, porque tem muito mama volumosa. Então, a gente tem que pensar na primeira avaliação da mãe. A mãe chegou com você, seja na conversa de UTI-NEL, tanto no quarto, no alojamento conjunto. A gente precisa conversar com essa mãe em primeiro lugar, passando todas as informações do aleitamento. Porque lá ela vai conseguir entender, então agora que eu tô com dor, eu vou fazer a posição deitada. Agora que eu não tô com dor, eu vou conseguir sentar. Mas eu preciso colocar meu bebê para mamar na posição transversa, porque meu peito tá muito cheio, eu tenho pouco bico. Eu tenho um bico bom, mas eu gosto dessa posição transversa. Eu me sinto melhor na posição cavaleiro. A gente tem que ter passado para essa mãe as posições possíveis para ela poder estar fazendo o treino de amamentação. Porque tem momentos que ela não vai conseguir ficar numa mesma posição, ela precisa ter diversificado toda essa questão para ela poder saber o que ela faz no momento do choro excessivo, no momento que ela está com dor. Então, a posição da boca do bebê é sempre centrada em frente ao mamilo. A posição da mão na mama, a mãe tem que apalpar a mama. Então, o polegar acima da areola e o indicador abaixo da areola como um C. Então, a mãe vai fazer um C na mama. É uma forma de ficar mais adequado esse bico. Então, essa forma em C que a mãe faz, isso facilita para o bico também ficar protruso. Aquele bebê, aquela mãe que tem o seio plano invertido, a posição em C, a prega em C, muitas das vezes a gente consegue colocar um pouquinho desse peito para frente, protruir um pouquinho do bico.
Então, vamos pensar que esse bebê, essa mãe já conseguiu colocar no mamar, ou a mãe que não tem dificuldade. Então, o bebê vai ficar de frente para a mãe, independente de qualquer posição, barriga com barriga, bochechas ficam arredondadas quando o bebê suga, não deve ouvir estalos. Muitos bebês têm o frênulo curto, vai dar estalo de língua, mas a equipe multi já vai ficar de prontidão para saber se precisa intervir nessa língua com a frenotomia que é feito pelo pediatra e o otorrino. Se caso não precisar dessa frenotomia na internação, é feito de forma ambulatorial com um relatório de encaminhamento. Esses talos de língua, mesmo no bebê com frênulo, numa posição adequada, pode ser que pare. Isso tudo é na avaliação diária da equipe multi, para poder ver se esse estalo de língua é por um frênulo curto ou é um estalo de língua por uma posição inadequada, já que não tem o frênulo curto. Então, tudo isso a gente vai avaliando na hora que a gente põe o bebê para mamar. O nariz respira livremente, não fica encostado no peito. Abocanha boa parte da areola, não só o mamilo. Então, ele vai fazer uma bocona de peixe. Ele vai pegar abocanhar. A gente costuma falar assim, vamos ver se ele está fazendo boca de peixe? Então, ele vai abrir todos os lábios, inferior e superior, para poder ter esse contato com o mamilo, com a areola. Então, a boca do bebê fica aberta, estilo boquinha de peixe. O queixo fica encostado no seio. O corpo do bebê alinhado, voltado para a mãe. É muito importante na hora que a gente vai pensar. O bebê vai abocanhar o seio. O queixo do bebê, como a gente está vendo, ele pega no seio. Então, a areola, se ela for vista, é a parte superior da areola que vai ser vista. A parte inferior, o bebê vai estar abocanhado e o queixo do bebê vai encostar no seio. Então, a gente não vai ver essa parte baixa. Então, a hora que a gente fala assim, deixa o bebê de frente ao peito, ele não vai abocanhar a areola de forma homogênea. Sempre a areola em cima vai ficar mais vista, porque embaixo ele vai estar encaixando o queixo no seio. Então, a boca do bebê aberta, colocada na mama, bem de encontro à mama. Então, cerca de 3 centímetros mais ou menos da base do mamilo, inserindo a boca no mamilo e a parte da auréola. Então, nessa posição, o bebê, olha lá, ele vai abocanhar, boca de peixe, queixinho encostado no peito, nariz fora, respirando de forma espontânea, e ele tá contato olho a olho. Os lábios do bebê, sempre. Então, a gente vai reforçar. Pega correta, os lábios do bebê sempre virados para fora, não dobrados para dentro e não apertados. Por isso que é muito importante, na hora que o bebê vai abocanhar o peito, ele não ficar com meia boca. A mãe precisa tá treinada para poder conseguir com que essa boca fique bem aberta, porque senão o mamilo vai fissurar. Então a gente já começa desde o sinal de fome. Um sinal de fome avançado, o bebê não vai ter uma pega correta. Então, num choro excessivo, o bebê não vai ter a pega correta. Vai machucar o mamilo da mãe, vai lacerar. Então, a gente precisa já ter toda essa orientação para a mãe estar confortável para ter uma pega correta. Então, a língua do bebê sobre a gengiva inferior, virar o lábio inferior suavemente para baixo. Bebê mantém-se fixo, sem escorregar nem largar o peito. Então, tudo isso é com o posicionamento, ela vai segurar ele no antebraço ou na mão, como na posição cavaleira. A gente pode voltar aqui. Sempre segurando a cabeça do bebê na posição cavaleiro, sempre com a cabeça apoiada, sempre apoiada no colo da mãe, no braço ou na mão. Esse bebê tem que se sentir seguro. A frequência de sucção.
No começo, ela pode ser rápida no início, depois, com a saciedade, vai diminuindo nitidamente. As pausas respiratórias são ocasionais e torna-se regular no final. A gente não pode deixar a mãe confundir isso que o bebê dormiu no peito. Então, assim, começa rápido, como uma fome, quando a gente está com fome, a gente quer saciar. Começa rápido essas frequências, depois vai diminuindo praticamente assim, após uns 15 minutos de sucção, vai diminuindo essa mamada, esse ritmo, vai tendo uma pausa respiratória e depois irregular no final. O bebê vai dormindo um pouquinho e vai mamando, e ele não vai dormir no peito. Isso é muito importante. A gente tem que falar com a mãe: mãe, quanto tempo ele mamou? Ah, ele mamou 10 minutos. A gente não conseguiu ter uma rápida frequência no início e a gente não consegue ver essas pausas ocasionais e nem a sucção irregular no final. Então, 10 minutos a gente não consegue analisar uma boa sucção. A gente precisa estar junto dessa mãe para poder tentar fazer com que esse bebê prolongue esse tempo de mamada. Então, no ato de mamar, as bochechas não se contraem a cada sucção. A língua não faz ruído e a deglutição não é ruidosa. A cabeça move-se e as orelhas se mexem. Então, é um conjunto. É lógico que tem bebê que ele pega o peito da mãe e solta, pega, solta. É onde a gente está ali para poder posicionar essa cabeça melhor, ajudar a mãe, porque são muitas informações. Então, a mãe às vezes não consegue no primeiro momento segurar né, esse alinhamento do bebê para ele ficar em alinhamento, contato olhar-olho, ver essa prega da mama. Com tudo isso, ela pode ainda estar com dor. Então, a gente pensando no ato de mamar, sem essa deglutição ruidosa, sem fazer barulho para engolir, o bebê está saciado, está conseguindo fazer uma mamada eficaz, isso vai acontecer que o bebê vai largar a mama. Ele vai largar a mama de uma maneira que, ai, cansei, tô saciado. Então, o mamilo fica levemente alongado e arredondado, não deve estar achatado nem com estrias vermelhas e nem com áreas esbranquiçadas. Então, tudo isso faz com que a gente tenha a importância de mostrar para essa mãe os sinais de fome do bebê, as posições adequadas que ela pode estar fazendo, dá importância também na escolha que ela vai fazer dessas posições, para poder evitar todo esse machucado do bico. A fono atua na estimulação intraoral acima de 1.500 gramas ou 34 semanas de idade corrigida. Então, a gente falando lá no início daquele bebê de UTI NEO, que ele está apto a treinar a mamada, mas ele precisa adequar o sistema sensório-motor oral, a gente precisa entrar nesse período acima de 1.500 gramas ou 34 semanas de idade corrigida. Antes disso, a gente não consegue essa adequação do sistema oral. E aí é onde a gente já consegue ter um selamento de lábio, tudo isso através da terapia indireta. Então, isso é muito importante, a gente pensar que a fono vai atuar nesse momento. Então, existem algumas manobras facilitadoras. Mostrando um pouquinho de como a fono atua, a gente vai pensar, falando mais no lado da fonoaudiologia, a gente vai pensar que a estimulação para adequação do sistema motor oral, ela consiste em manobras facilitadoras. Então, os estímulos são extraorais, que é a ativação de zonas motoras da face, e intraoral. O fonoaudiólogo introduz o dedo mínimo enluvado na boca do bebê para facilitar a percepção dos movimentos da língua. Pressiona-se o palato duro com a polpa do dedo, unha para baixo, de forma a estimular o reflexo de sucção. A gente pensando, esse bebê nasceu em UTI NEO, ele foi adequado para poder mamar no peito, a gente deu para a mãe toda a orientação dos sinais de fome, das posições que ela pode amamentar, de como ela pode segurar esse peito, da ordenha que também entra em todo esse processo do aleitamento. A gente tem uma mamada eficaz.
A gente vai ver se o bebê mama no peito, se ele abocanha, se o peito não está fissurado. Então, se antes de falar dessa proibição da chupeta da mamadeira, a gente tem que ficar muito certo qual o processo do treino de amamentação. O que envolve essa mãe bebê para que a gente tenha uma mamada eficaz, para que a gente tenha uma sucção efetiva. A atuação da fonoaudiologia para poder adequar esse sistema motor oral, tudo para que a gente não tenha, segundo a NBCAL e o IAC, a atuação do fonoaudiólogo é primordial para orientar o não uso de mamadeiras e chupetas. Além de toda a equipe, desde as áreas centrais do hospital, da primeira entrada da mãe, de toda a internação, a fono faz parte da equipe multi que orienta essa mãe ao não uso da mamadeira e chupeta. Porque principalmente as patologias mais comuns da falta de sucção nutritiva, que é a sucção no seio, é a deglutição atípica. Toda pessoa que não mama no peito, ela vai ter uma respiração oral. Então, ela não vai engolir com a boca fechada. Ela precisa, o bebê, quando ele tem uma adequação do sistema motor oral, para ele poder mamar no peito, ele vai selar lábio, ele vai sugar. Nisso, ele está respirando pelo nariz. Então, ele não vai ser um respirador oral e não vai ter uma deglutição atípica. Deglutição atípica é aquela deglutição que engole com a língua para baixo, é aquela deglutição que engole com a boca aberta. Então, isso tudo lá no comecinho de vida, a fono junto à equipe multi ou no trabalho da manipulação intraoral, a gente adequa a deglutição atípica. Por isso que também o uso de mamadeira e chupeta não é proibido para poder ter um bom excursionamento do sistema motor oral. Além de distúrbios fonoarticulatórios, a criança vai respirar pela boca aberta, porque ela chupando chupeta, ela fica o tempo todo chupando chupeta. A boca fica aberta, a respiração fica oral, então ela vai falar errado. Muitas crianças falam com a chupeta na boca, então você não entende todos os fonemas e isso vai ficar para o resto da vida, vai ser adquirido. Além dos distúrbios respiratórios, ela não consegue selar lábio, é onde não filtra o ar porque ela não vai respirar pelo nariz. Então, tudo isso a gente precisa orientar a mãe quanto ao aleitamento materno e quanto ao não uso de bicos artificiais, chupeta, que entra mamadeira, chupeta, bico de silicone, conchas. Então, tudo isso prejudica o desenvolvimento oral do bebê. Eu agradeço a disposição de vocês de estarem participando, né, dessas orientações e juntos nós somos uma equipe. Eu estou à disposição para estarem junto de vocês no que precisar, para poder orientar essa mãe, tá fazendo esse treino de amamentação de forma satisfatória e segura, para poder a gente ter um bom sucesso no aleitamento. Fico aqui, fico à disposição.